Olá pessoal, meu nome é Maelcio Silva. No vídeo de hoje eu vou falar sobre combate às drogas, que devemos fazer para reduzir o consumo de drogas, né? E peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um dislike se você não gostar, é um direito seu, aqui é todo democrático. Eu defendo, né, e algumas pessoas que me conhecem mais intimamente pensam errado sobre essa defesa. Eu defendo que as pessoas têm o direito de fazerem o que querem com suas vidas. Nesse sentido, elas poderiam usar aí a droga que quisessem, deveria ser liberado para todos. Bom, mas essa é uma defesa filosófica no sentido de que as pessoas deveriam ser livres. Só que quando você faz uma análise mais profunda, você chega à conclusão de que talvez não seja bem assim, não é assim, porque as contraindicações seriam muito maiores e que a gente não pode brincar com essa coisa. É muito sério. Então, penso eu que uma sociedade civil, organizada, civilizada, e mesmo como seres humanos, nós devemos lutar para que o consumo de drogas seja o mínimo possível. Infelizmente não dá para zerar. Lamento, mas não tem como, né? Mas seria bom, se fosse possível, né? Seria uma utopia, um sonho. Imagina, ninguém usar droga. Mas não é possível. Lamento. Então a gente tem que reduzir. E como nós fazemos para reduzir? Eu perguntei a alguns amigos com quem eu dialogo com mais frequência no Facebook, e eles deram algumas pistas. Infelizmente eu discordo de todas. Disseram, por exemplo, que nós devemos fazer um cerco à produção e comércio dessas substâncias. Bom, pedi exemplos, eles citaram o Japão, né? Citaram que o Japão ele tem leis severas ali contra o tráfico e etc, aquela coisa toda, né? Um amigo um pouco mais radical citou a Indonésia, né? Que para ele a Indonésia é um exemplo, porque lá é pena de morte mesmo, etc e tal, né? Eu discordo desses argumentos por alguns motivos, né? E eu vou explicitá-los aqui. Bom, primeiro a gente tem que ver as especificidades de cada país, né? Então, mesmo eu não conhecendo, né? Imagino que eles também não conheçam, né? Tudo, porque é muito grande. Mas as fronteiras do Japão, penso eu, pelo que eu estudei de geografia, deve ser mais fácil de controlar do que as fronteiras brasileiras. Digo mais, o orçamento do Japão, né, é um país rico, então pode investir muito mais. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Nós temos um orçamento mais limitado com uma fronteira enorme, né? Nós temos proximidade com países produtores, né? E lembrando que a maior parte das drogas produzidas no mundo é produzida aqui na América do Sul mesmo, né? Não é exclusividade, mas a maior parte, a maior produção é daqui. Então, nesse sentido, nós temos que levar isso em consideração ao fazer uma defesa desse tipo. No caso da Indonésia, eu diria que, pelas notícias que chegam até nós, a Indonésia fracassou no combate às drogas, porque é um país que tem um nível de uso muito alto, elevado, a quantidade de usuários lá é muito grande. Não muito diferente das Filipinas, que também tem ali um combate duro, né? Feito ali por um governo ali, autoritário, que também não conseguiu resolver, né? Pelo contrário, me parece mais, pelas notícias que chegam até nós, que trouxe ali mais uma crise humanitária do que uma solução para o problema. Então, nesse sentido, a minha ideia é menos radical, né? E qual que seria a sua ideia? Vocês podem perguntar. Bom, a minha ideia, humildemente, eu digo para vocês que é a seguinte: não se trata de liberar, não se trata de permitir que se venda, que se comercialize, etc e tal, né? Então não terá essa permissividade. Mas eu acho que, primeiro, não vale a pena o confronto direto. O que seria esse confronto direto? Aquelas ações nas comunidades, onde o pessoal vai ali atirando, etc e tal, para prender traficante, aquela coisa toda. Não. Essa ação
eu acho ela meio desastrosa e com poucos efeitos. Qual que seria a maneira de você melhorar essa questão, então? Na minha opinião, seria com inteligência, né? Então ali você sufoca ao máximo possível a lavagem de dinheiro e essa coisa toda, e faz apreensões de valores ali, leiloa, etc. Você sufoca financeiramente o crime organizado que controla o comércio, né? Essa é uma boa medida. E a segunda medida seria você preparar as nossas crianças para, infelizmente, conseguirem viver no mundo, num país, né, onde tem drogas, lamentavelmente, né? Então nós não conseguimos, penso eu, né, ou para conseguirmos será muito difícil, um país onde não haja drogas, que seja seguro para as nossas crianças. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos, desde ali de bem baixa idade, treinarmos essas crianças para que elas convivam com as drogas, mas não façam uso das mesmas. E como que pode fazer isso? Eu acho que um exemplo bacana que nós podemos seguir, né, mesmo levando a especificidade daquele país e o nosso, seria o da Islândia. Porque a Islândia ela não provocou uma guerra tão grande assim, mas leis duras contra a venda ali e tal existe também. Então não teve assim uma flexibilização ali, uma permissividade, não, né? Mas o que eles fizeram de mais interessante? Eles investiram nos jovens, nas crianças, nos adolescentes. Como? Investir no esporte, investir na educação. Porque imagina que o jovem que faz esporte, ele não usa drogas. Né? O esporte dá prazer tanto quanto qualquer substância, além de ser super saudável. Né? Então, é nesse sentido. Então você tem que preparar as crianças, os jovens, os adolescentes para conviverem com as drogas e não utilizar. E ao invés de colocar tanta energia, tanto dinheiro no combate, digamos, ao tráfico, não que eu esteja permitindo, etc e tal, que é para fechar os olhos e fingir, não é isso. Mas eu acho que deveríamos direcionar mais para dar proteção às crianças. Isto é, nas portas das escolas, sim, ali no trajeto da maioria das crianças ali, tem um controle mais efetivo, tem um trabalho mais efetivo. Então, as forças de segurança, elas tinham que manter mais segurança nas escolas, nas creches, nos locais onde se encontram as crianças, para evitar o comércio nesses locais, certo? Então eu acho que essa é uma boa maneira. E a publicidade, né? Eu acho que não tem nada, não, exagero, eu ia dizer que não tem nada tão poderoso quanto a publicidade, mas eu acho que é um conjunto de fatores. É assim, investimento em esporte, etc., é poderoso também. Então o que seria? Seria a publicidade, né? Como que nós reduzimos, né, de maneira significativa o consumo de tabaco, de cigarro no nosso país? Né? Essa é uma experiência que deveria ser seguida para as outras drogas, apesar de não podermos ficar comparando drogas com drogas, que cada uma tem sua especificidade, mas eu acho que para o combate valeria sim essa ideia. O que nós fizemos, né? Nós, eu digo, como sociedade, na questão do cigarro? Primeiro, nós proibimos a propaganda, né? Então não pode ter propaganda. Segundo, colocamos o mal que ela faz ali nas embalagens do cigarro e restringimos o local onde se pode fumar. Porque quem tem um pouco mais de idade como eu, ele com certeza lembra que nós que não somos fumantes passávamos muito mal. Eu, pessoalmente, fui fumante ativo durante aí, digamos, uns 20 anos da minha vida, né? Agradeço aí as autoridades que colocaram essa lei proibindo o fumo perto de pessoas. Por quê? Porque as pessoas fumavam e a gente tinha que conviver, você ia reclamar, né? Então, dentro do ônibus você podia fumar, dentro do restaurante você podia fumar, em ambientes fechados você podia fumar, era tudo permitido, né? Proibiu isso, restringiu os locais de consumo, né? Onde você possa fazer uso ali daquela substância, seja do cigarro, onde você possa fumar. E depois, o que fez? Depois foi lá e fez a propaganda ao inverso, né? Funcionou.
né, tivemos uma queda grande. Então, depois de tudo aquilo que eu disse, investir em esporte, investir na educação, investir na segurança, criar lazer e depois, juntamente com a publicidade, com toda certeza a gente poderá reduzir e muito o consumo. Essa maneira de radicalização eu não concordo. Por quê? Porque eu sou um defensor do Estado democrático e de direito, eu sou um defensor das liberdades, enfim, do devido processo legal. E você aplicar sanções graves, como por exemplo pena de morte, num Estado democrático de direito, é muito complicado, é muito difícil, né? Porque você tem que respeitar todas ali aquelas exigências jurídicas e isso complica demais o processo. E eu diria que isso, se tiver efeito, é psicológico. Porque vamos ser sinceros, que na prática, no Brasil, né, eu vou arriscar dizer isso aqui, e aí vocês podem contestar, mas na prática, no Brasil, morre mais gente do que nos países que têm pena de morte, né? Então, dá uma olhada aí para vocês verem as pessoas que morreram no último ano, aí, 2018. Quantas pessoas morreram em confronto com a polícia? E nos países onde há pena de morte, quantos foram executados? Eu posso garantir que aqui teve muito mais mortes, né? Então a possibilidade de morrer no Brasil por estar no crime é muito maior do que nos países onde tem pena de morte. Essa é a minha opinião. E vocês, o que pensam disso? Para mim é assim. Então eu não vejo que isso seria uma solução, né? Até mesmo porque se você começar a executar demais aí, imagina como vai ficar nossa imagem no exterior. Imagina você começar a executar aí como foi, por exemplo, na época do horror da Revolução Francesa, né? Imagina como fica a nossa imagem no exterior, a nossa imagem como Estado democrático. Além de que isso, para se fazer isso mesmo no Brasil, é só mesmo rompendo com a democracia e com o Estado democrático de direito. Porque não se consegue fazer isso democraticamente no Brasil com toda certeza, ok? Forte abraço a todos, esse vídeo ficou longo, agradeço por assistirem até aqui, até o próximo vídeo.